né? Então, por exemplo, se o motorista do Uber lá fizer, né, a contabilidade dele correta, né? Colocar lá receitas do dia, né? Colocou lá, movimento da Uber, R$400, valor líquido da Uber, R$400. Aí ele coloca despesas, combustível, alimentação. Normalmente, quando eu pego o Uber e converso com o motorista, né? Ele fala só desses dois, né? Do combustível e da alimentação. Mas está faltando mais despesa aí nesse resultado dele? Está faltando uma porrada. Está faltando uma porrada. Manutenção, depreciação, IPVA, seguro. Pronto, aí 4 já, né? Depreciação, manutenção, IPVA e seguro, né? Então você tem um monte de despesa aí. E a depreciação, já falando um pouquinho dela aqui, ela é uma despesa perigosa, por quê? Porque ela é o que a gente chama de uma despesa invisível. O que é uma despesa invisível? Quem nunca estudou contabilidade associa o conceito de despesa ao conceito de pagamento. A gente acredita que só aconteceu uma despesa se eu paguei alguma coisa. Isso já está no nosso inconsciente, é mais forte do que nós, né? Isso se chama na contabilidade regime de caixa. Quem nunca estudou contabilidade na vida, viveu até hoje, até esse momento aqui, interpretando os fenômenos econômicos pelo regime de caixa. Por isso, por exemplo, o maior problema das famílias em termos de endividamento é cartão de crédito. Por quê? Não estou falando aqui de caráter, de controle, de ser relaxado, não é. Porque é intuitivo. O ser humano, ele, né, só registra no seu inconsciente uma despesa quando ele efetivamente paga, né? Quando ele desembolsa o recurso, né? Então ele não está lá no cinema, foi o cinema, paguei com cartão de crédito. Depois saí, fui fazer um lanche, paguei com cartão de crédito. No inconsciente dele, foi tudo de graça. Só vai ter que pagar, a despesa só vai acontecer quando chegar a fatura, que é quando ele paga, certo? Então, por isso que a gente tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade no dia a dia de tratar, de considerar essas despesas invisíveis, né? Como, por exemplo, a depreciação. Mas um dia a depreciação ela aparece para a gente, ela se mostra. Por exemplo, no dia que você vai trocar o carro. Ela não se manifesta? Que você leva lá o carro numa loja, o cara fala, pô, paguei 100 mil nesse carro, quanto vale hoje? 70, 60, sei lá. Né? Então ali desvalorizou. Por quê? Porque depreciou, né? Então isso é uma despesa que é invisível aos nossos olhos porque ela não representa, não tem um boleto todo mês para você pagar de depreciação, tá certo? Bom, mas voltando para cá, estamos falando de consumir um serviço. Eu consumi um serviço, alguém foi na minha empresa e consertou o equipamento. E essa pessoa, ou essa empresa que me prestou esse serviço, me cobrou R$3.000. Então houve uma despesa com o serviço, porque eu consumi um serviço, e eu paguei à vista por esse serviço. Então, no ato da prestação do serviço, no mesmo dia, já fiz o Pix, a empresa já fez o Pix lá para o prestador de serviço. Saiu o dinheiro do caixa, da conta bancária, não importa isso nesse momento, né? Então, foi um pagamento à vista. Beleza. E aí, vamos lá. A conta caixa, aqui, nesse caso, vai ser debitada ou creditada? Creditada. Credita, caixa. Perfeito. Por quê? Porque caixa é ativo, ativo é devedor, e para o caixa diminuir, eu tenho que fazer um crédito. Beleza. E a despesa com o serviço? Despesa vai ser debitada ou creditada? Debitada. Só olhar para cá, ó. Despesa. A despesa não está aumentando, ó? Minha despesa aumentou com esse serviço. Então, para a despesa aumentar, eu tenho que fazer um débito. Então, debita a despesa. Só que a convenção contábil é que primeiro vem o débito e depois o crédito. Um débito de despesa e crédito de caixa. Ambos no valor de 3.000.
Então, mais um lançamento contábil, né? O que a gente está fazendo aqui nesse terceiro exemplo, pela terceira vez? O que a gente está fazendo aqui é um lançamento contábil, é um registro contábil. Então, a contabilidade dentro de uma empresa, por exemplo, ela fica o tempo todo recebendo informações e, a partir dessas informações, ela fica fazendo isso daqui, lançamentos contábeis. Aí pode ser que ela mensalmente faça o balanço, o resultado, ou então vai fazer semestralmente, ou vai fazer trimestralmente. Aí depende do enquadramento da empresa, depende de alguns outros fatores. Mas boa parte do dia a dia de um departamento contábil, financeiro, é o quê? É receber informação, por exemplo, nota fiscal, alguma fatura, não sei o quê, e fazer lançamento contábil. Lançamento contábil, tá? Vamos fazer mais um aqui. Eita. Alguém tá animado na sexta-feira, né? Bastante, ó.
Rapaz, essa semana eu cogitei a hipótese de não vir dar aula. Eu me vendo dar aula aqui hoje, tô surpreso como eu me recuperei. Porque realmente estava com uma crise de sinusite, de gripe. Mas o antibiótico faz milagres. E de quebra ainda estou ganhando o emagrecimento, porque eu perdi o apetite. Estou gostando do processo. Estou aqui só com almoço e sem fome. Estou até preocupado comigo. Mas não estou com fome. Esse é que é o problema, né? Não estou com fome nenhuma. Mas aí já estou bem melhor. A questão é essa tossezinha seca que fica... chateando. Balinha. Vamos lá? Então, olha só. Esse quarto exemplo, ele é um exemplo bastante emblemático, assim, né? Que ele fala de registro da folha de pagamento da empresa, né? E não é porque é a folha de pagamento, não. É porque ele traz muita informação, tá? Então, olha lá, registro da despesa de salários no dia 31 de maio, né? Para pagamento no dia 5 de junho. Valor, né, dos salários aí, 100 mil. Então, como é que funciona a contabilização, né, da folha de pagamento na empresa? Claro, vou falar de forma simples do simples do simples. Até porque na sua prova não vai cair folha de pagamento, detalhado, né? O que acontece? A contabilidade, ela trabalha com um conceito chamado regime de competência. Regime de competência. Quando eu falei para vocês que a gente intuitivamente só reconhece que teve uma despesa quando a gente paga alguma coisa, tecnicamente, isso significa que a gente foi doutrinado a interpretar os fenômenos financeiros da nossa vida pelo regime de caixa. Então, o que a gente vive na nossa vida, né, é regime de caixa. O que é o regime de caixa na contabilidade? Eu só enxergo uma receita quando eu recebo o dinheiro e eu só contabilizo uma despesa quando eu pago. Isso é o regime de caixa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma loja e essa minha loja faz uma venda hoje, mas para receber só dia 15 de junho, pelo regime de competência, essa receita pertence ao mês de maio, porque a transação que gerou essa receita, né, aconteceu em maio, hoje, dia 30. Pelo regime de caixa, se eu for analisar a mesma transação com o critério do regime de caixa, essa receita vai pertencer ao mês de junho, porque vai ser o mês no qual ela será recebida. Percebeu a diferença? Né? Mas você fala, legal, professor, mas qual é o regime que a contabilidade tem que usar? Eu respondo, o regime de competência. Porque o regime de competência, ele é melhor em vários aspectos. E um deles, que é o que também vou mostrar agora, é que ele aponta para a empresa o futuro. Como assim aponta para o futuro? Isso daqui, ó, salários a pagar. Porque veja bem, se eu fosse usar o regime de caixa para contabilizar isso aqui, né, eu não registraria a despesa de salário no dia 31 de maio. Eu só registraria a despesa de salário no dia 5 de junho. Por quê? Porque é nesse dia que eu faço o pagamento. Então, só nesse dia que eu ia registrar a despesa, ó. Eu ia registrar a despesa de salário e creditar o caixa, o dinheiro saindo, lá no dia 5 de junho. Mas como a contabilidade tem que usar o regime de competência, ela vai ter que fazer dois registros. Ela vai ter que fazer um registro no dia 31 de maio, porque é o dia em que se convencionou que ocorre a despesa de salário, é o último dia do mês, isso é uma convenção. Então, o último dia do mês, despesa de salário. Eu vou pagar no dia 31? Não vou. Se eu não vou pagar, é que nem um cartão de crédito, né?
a despesa aconteceu porque fechou o mês e essa despesa ela gera uma dívida. Ela fica a pagar, né? Então, nesse dia aqui, eu vou registrar a despesa, que é o que a gente vai fazer agora, e vai surgir uma dívida para a empresa. Essa dívida vai sobreviver do dia 31 até o dia 5. E no dia 5, essa dívida vai ser paga. Então, quando a empresa paga o salário no dia 5, ela não está pagando, tecnicamente, ela não está pagando uma despesa, ela está pagando uma dívida. Uma dívida que surgiu lá no dia 31, quando eu registrei a despesa. Então, no dia 31, vamos lá agora, de novo. A despesa de salário lá, ela vai ser debitada ou acreditada? Despesa. Olha para cá. Debitada. Então, nesse dia aqui, ó, ele vai debitar despesa de salários e salários a pagar. Vai ser debitado ou creditado? Creditado. Ó, passivo, para aumentar, é crédito. Então, o que a contabilidade registrou aqui no dia 31 de maio? Ela registrou a despesa, porque se convencionou na contabilidade que a despesa de salário acontece no último mês, no último dia do mês. Então, eu não posso deixar de registrar pelo regime de competência, mesmo que eu não tenha que pagar nesse dia. E se eu não vou pagar nesse dia a despesa, essa despesa ela fica a pagar. A pagar significa que eu criei uma dívida. E essa dívida, ela fica aqui na minha contabilidade até o dia 5, que é quando efetivamente essa despesa é paga. Quando essa despesa for paga, olha lá, o dinheiro vai sair do caixa da empresa ou da conta bancária e esse valor vai ser reduzido do passivo, ó, salários a pagar. Então, no dia do pagamento, vamos lá, ó. O que vai acontecer com a conta salários a pagar? Vai ser debitada ou creditada? Agora ela está diminuindo, que eu estou pagando. Debitada. Porque eu estou diminuindo esse passivo. Ele cresceu no dia 31, porque eu contabilizei a despesa, mas a despesa não foi paga naquele dia, então gerou uma dívida. E essa dívida fica no meu patrimônio até o dia 5, que é o dia que eu vou quitar essa dívida. Aí ela morre, né? Então, o passivo surgiu a crédito e vai desaparecer a débito, né? Então, eu vou debitar salários a pagar e o caixa. Credita ou debita? Credita, né? Por quê? O caixa não está diminuindo? O caixa é ativo, o caixa não é ativo? Para o ativo diminuir, eu tenho que fazer o quê? Crédito. É aqui, ó. Se não tiver isso aqui, né? Já falo logo para escrever na prova lá. Né? Não vai saber escrever em contabilês. Crédito. Então, credita o caixa. 100 mil. Então, veja, eu não deixei de registrar a despesa de salário porque eu não ia pagar no mesmo dia. Eu registrei a despesa, né? Só que essa despesa fez surgir uma dívida. Despesa que eu não estou pagando à vista gera dívida, né? Essa dívida existiu na minha contabilidade até o dia 5, quando finalmente ela foi quitada, né? Gente, é a mesma lógica do cartão de crédito.
Cartão de crédito é a mesma coisa. Usei o cartão de crédito para ir ao cinema. Despesa, dívida. Chegou a fatura, paguei o cartão de crédito. É a mesma lógica. Copiei. Número 7, né? Na sequência. Não parei no 6, não foi? Provisões.
Onde? Não, o possível é só, liga só aqui, só divulga o passivo contingente. Vamos lá? Então, olha só. Então, agora a gente vai ver o primeiro assunto que tem questão, né? E que vai cair na prova. Que é o assunto provisões, tá? Provisões. Antes de explicar ali aquilo que está ali, vou dar um contexto aqui, um exemplo, tá? É muito comum, por exemplo, né? É muito comum você ter uma empresa, ela está respondendo a alguns processos, não é isso? Pode ser processo de cliente, por exemplo, pega uma companhia aérea, né? Vira e mexe, a companhia aérea está atrasando o voo, está cancelando o voo, não é verdade? Em consequência disso, ela está tomando processo, não é verdade? Então, qualquer negócio aí, médio, grande e tal, respondendo processo. E o que isso tem a ver com a contabilidade, né? Então, vamos supor que a Gol está lá respondendo um processo. Processo, não precisava nem ser um processo de valor grande, mas vamos supor que seja grande. Um valor lá de 2 milhões. 2 milhões de reais, alguém está com um processo cível, né? Perdeu o voo, teve danos e tudo mais, e está exigindo ali uma indenização de 2 milhões de reais. O que o departamento contábil faz com essa informação no fechamento das demonstrações contábeis? O departamento contábil ele tem que se reunir com o departamento jurídico, né? E juntos, né? E perguntar para o departamento jurídico, olha só, e essa causa aqui que a empresa está sendo processada e que o cliente está pedindo 2 milhões de reais de indenização, qual é a perspectiva? O que você avalia? Nós vamos ganhar ou nós vamos perder? Qual é a probabilidade? Veja, eu não estou pedindo para o cara ser assertivo, né? Assim, exato. Qual a maior probabilidade? Aí ele vai dizer, olha, de acordo com a jurisprudência nos tribunais superiores e tal, e não sei o quê, é mais provável que a empresa vá perder e tenha que pagar a indenização para o cliente do que ela vá ganhar, né? E aí a segunda pergunta que o departamento contábil vai fazer para ele é o seguinte, vem cá,
Mas esse valor de 2 milhões aí, que é o valor que a empresa vai ter que pagar para o cliente que acha que foi lesado, é um valor confiável? Não, é um valor confiável que já foi apurado e tudo mais. Tem lá um contador, enfim, uma perícia que fez lá e trouxe esse valor para a gente, é um valor confiável. Então, diante dessas duas informações, que duas informações? De que a perda da causa é provável, olha a palavra como é importante, provável, e de que existe uma estimativa confiável para o valor a ser pago, se a empresa perder essa ação, ela vai ter que contabilizar uma provisão e divulgar isso nas suas notas explicativas. Ou seja, nesse período, né, Gol, como é companhia de capital aberto, né, então ela elabora demonstrações contábeis trimestrais. Então, lá no trimestre, ela vai dizer assim, ó, nas notas explicativas, que é um relatório que acompanha as demonstrações contábeis. Nesse período, nós contabilizamos uma provisão de 2 milhões de reais em decorrência do processo. Aí coloca o número do processo que está correndo na vara civil, não sei aonde, né, onde o cliente pede uma indenização de 2 milhões de reais. Mas como é a contabilização dessa provisão? Vou mostrar aqui. Então, o que a Gol ela vai fazer diante dessa conversa que o setor financeiro, o setor contábil, teve com o setor jurídico, né? O setor jurídico falou, olha, é provável, ou seja, existe uma chance maior que 50% de a empresa perder essa ação e, perdendo, vai ter que pagar 2 milhões de reais de indenização ao cliente lá que se sentiu lesado. Beleza. Como isso vai repercutir no balanço da Gol? Ela vai ter que registrar um passivo, provisão cível, mas vai ficar lá provisões. São várias provisões numa rubrica só. Vai registrar lá uma provisão de 2 milhões e isso vai ser correspondido na partida dobrada por uma despesa. Agora veja, a Gol já foi condenada? Não. Ela já está pagando alguma coisa? Não. Mas ela já tem que reconhecer a despesa mesmo assim? Sim. Qual é o fundamento teórico da contabilidade que justifica isso? Princípio da prudência. Princípio da prudência. O princípio da prudência requer que a entidade não subestime seus passivos e despesas, não subestimar seus passivos e despesas, e não superestimar seus ativos e receitas, né? Então, não subestime seus passivos e suas despesas e não superestime seus ativos e suas despesas, seus ativos e suas receitas. Então, se essas duas condições, estou falando desse caminho aqui, ó, se esse caminho foi satisfeito, como é que isso vai repercutir na contabilidade? Vai lançar uma provisão em contrapartida de uma despesa, né? Agora, isso tem impacto, né? Por exemplo, isso tem impacto no resultado da Gol? Tem impacto, né? Por quê? Porque se você está registrando uma despesa a mais, né? O lucro da empresa vai diminuir, sim ou não?
Né? Se ele não contabilizasse isso, essa despesa não existiria, o lucro seria um pouco maior. O lucro vai diminuir. O lucro, quando diminui, ele diminui o dividendo que vai ser distribuído para o sócio. O que é o dividendo? O dividendo é uma parte do lucro da empresa que ela decide distribuir para os seus sócios. Entendemos isso? Dividendo? Beleza. E quando o dividendo diminui, o que você acha que acontece com o valor das ações da empresa no mercado? Cai. Vou juntar o começo com o final. O começo com o final. Quando a empresa contabiliza uma provisão, dependendo do valor dessa provisão, o valor das ações cai. Então você acha que a empresa faz isso aqui de bom grado? Não. Por isso que tem que ter uma norma que obriga. Né? Por quê? Porque se ela não fizer, né, aí a auditoria pode ser que pegue. Pode ser que pegue. Né? Pode ser que pegue. Às vezes não pega também não. Né? Mas enfim, por isso que tem uma norma para isso. E a norma é o CPC 25. CPC quer dizer Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Lá no seu edital, deve ter em algum trecho, deve ter não, tem, com certeza, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Né? Então, esses pronunciamentos contábeis, eles são, na prática, normas internacionais traduzidas e adaptadas aqui para o Brasil. Normas internacionais de contabilidade. Né? Então, você tem 49 CPCs, 49 pronunciamentos técnicos, que existem lá no site do CPC, se você for consultar. Esse aqui é um deles. É um dos mais cobrados em prova e vai cair na sua prova, 25, que fala principalmente sobre provisões. Ele fala sobre outras coisas, mas o assunto principal dele é provisão. Né? Então, o que é importante aqui? Vamos lá. Então, primeiro, já dei o exemplo ali. Né? Deixa eu aproveitar e contabilizar para eu voltar ali. A despesa vai ser debitada ou creditada? Debitada. Despesa. Só olhar aqui, gente. Tem que olhar aqui. Ó. A despesa não tem que aumentar? Debita. Então, debita. Despesa operacional. E a provisão? Debita ou acredita? Acredita. Provisão é passivo. Para passivo aumentar, tem que fazer crédito. Então, credita, provisão cível. Ah, professor, e se realmente a empresa perder a ação e, por acaso, foi exatamente esse o valor que ela tiver que pagar, 2 milhões? É igual a folha de pagamento. Vai sair o dinheiro do caixa e vai desaparecer a dívida da provisão no passivo. Né? Debita a provisão, credita o caixa. Se for igualzinho. Ah, mas se for maior, aí acalma o coração, não vou mostrar agora não. Se for menor, também não vou mostrar agora não. Vamos primeiro ver o básico da provisão. Tá? Então, o que é uma provisão? A provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Então, para que um passivo seja uma provisão, tem que haver sobre ele incerteza. Então, por exemplo, é muito comum até hoje na contabilidade, é comum, mas é tecnicamente errado, você falar provisão para 13º salário, provisão para férias. É comum. Por quê? Porque esse termo está no regulamento do imposto de renda, né? Está lá da pessoa jurídica, né? Fala, ó, exceto as provisões para férias e 13º salário, todas as outras provisões não são dedutíveis do lucro real e tal. Então, mas esse termo está errado. Tecnicamente está errado. Provisão para 13º e provisão para férias. Por quê? Porque não há incerteza sobre esses itens. Você pode ter uma data maior ou menor para pagar, conforme o pessoal vai tirar férias ou receba o 13º, mas vai ser pago. Quando a gente fala de incerteza, é incerteza se aquilo é exigível mesmo, se o desfecho efetivamente vai ser desfavorável para a empresa.
Como é que isso vai aparecer numa prova? Provavelmente vai aparecer por meio de uma ação judicial, seja tributária, trabalhista, civil. Então, quando o enunciado da questão começar a contar uma história, onde nessa história ele começa a falar de a empresa está sendo processada, a empresa responde a um processo, não sei o quê, provavelmente, assim, 99% de chance dessa questão ser uma questão que trata do assunto provisões. E dentro desse assunto provisões, isso daqui é fundamental, resolve quase tudo. Isso daqui, que eu botei no quadro. Por quê? Porque a norma, ela fala de analisar a probabilidade. E é um julgamento subjetivo mesmo. A norma contábil, ela usa muito a expressão, né, que é, como é que é? Exercício do julgamento profissional. Tá? E isso é estranho pra gente, vou abrir um parênteses aqui, é estranho pra gente, né, que tem um temperamento latino, porque a norma é feita em ambientes anglo-saxão. E na cultura deles, o que eles fazem? Eles têm menos controles prévios, porque quando a norma é muito detalhista, tecnicamente o que a gente está falando é em estabelecer controles prévios. Controles prévios custam mais caro. Controles prévios, né, eles podem simplesmente evitar que a transação aconteça, que o negócio aconteça. Né? Então, na visão anglo-saxã, eles trabalham com poucos controles prévios, ou seja, a premissa da boa-fé. Mas, em compensação, se for identificada a fraude, aí a punição é rápida e forte. Essa é a lógica deles, certo? Então, por isso, eu estou falando isso por quê? Porque para nós, para nossa cultura, é estranho a gente achar assim, não, mas peraí, alguém vai dizer que é provável, possível, remoto, se alguém quiser inventar alguma coisa, vai inventar, pô. Vai fraudar? Vai. Agora, espera-se que isso seja pego na auditoria, né, da empresa que vai fazer a auditoria, espera-se que seja em algum outro ponto de controle, isso seja detectado. Senão vai passar, pô. Como passou a loja americana, pô. 20 bilhões aí, obtido de passivo, ficou anos aí sem, né, com auditoria, com tudo. Passa mesmo, né? Bom, aí o que acontece? Vai avaliar a probabilidade de saída de recurso. Provável, uma probabilidade maior que 50%. Existe uma estimativa confiável para o valor? Se existe, contabiliza a provisão e divulga em notas explicativas. O que é contabilizar a provisão? É fazer isso aqui. Contabilizar a provisão. Contabilizei a provisão. Né? Não existe uma estimativa confiável. É provável, mas não existe uma estimativa confiável. Então eu não vou contabilizar nada. Eu só vou dar notícia desse processo nas notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis. Perceberam a diferença? A saída de recurso pode ser até provável, ou seja, o departamento jurídico pode até acreditar que a maior probabilidade é de a nossa empresa, a Gol, perder o processo e ter que pagar. Só que ela não acha que esse valor que está estimado ali para a causa, 2 milhões, um valor confiável. A norma costuma chamar esse valor de a melhor estimativa. Não é a melhor estimativa. A melhor estimativa é sinônimo de estimativa confiável. Tá? Eu não tenho uma estimativa confiável, então eu só vou divulgar o passivo contingente em notas explicativas. Ou seja, lá nas notas explicativas que acompanham o balanço, a DRE, eu vou dizer assim, a empresa responde a um processo cível na vara tal, 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 processo número tal, 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 não sei o quê. Pode até falar o valor, mas assumimos, entendemos que esse valor não é uma estimativa confiável pelas razões tais e tais e tais, ou seja, só divulga. Tá? Agora, isso que vai ser divulgado, que não vai ser contabilizado, mas vai ser divulgado, a norma chama de passivo contingente. Isso é muito importante. Porque existe uma diferença clara entre provisão e passivo contingente. E que diferença clara é essa? Provisão eu contabilizo. Entra no balanço, afeta o meu resultado, né? Passivo contingente, eu não contabilizo. Eu só dou notícia dele, que o processo existe. Percebeu uma diferença, gente? Né? Passivo contingente, isso é uma pegadinha muito recorrente.
Ah, a empresa deve contabilizar o passivo contingente. Nunca se contabiliza passivo contingente. Passivo contingente apenas divulga nas notas explicativas. Essa pegadinha é velha, mas é batida e sempre cai. Vai dizer que tem que contabilizar, que tem que registrar, que tem que reconhecer um passivo contingente. Não, só divulga. Beleza. Ah, mas se a probabilidade de saída de recursos for possível, o que é possível? Menor ou igual que 50% de probabilidade. Só divulga o passivo contingente. Também não contabiliza nada. Só divulga o passivo contingente. E se a probabilidade for remota? Professor, por que não tem um percentual aqui? Porque na norma não tem, só fala remota. Né? Remoto quer dizer que é bem baixa. A empresa não é obrigada a fazer nada. Ou seja, ela não é obrigada nem a contabilizar nada e nem a divulgar nada. Né? Ela não tem que divulgar nada. Ela pode simplesmente omitir esse assunto nas suas notas explicativas, nas suas demonstrações contábeis. Ela não precisa dar notícia. Por quê? Porque eu só tenho que trazer para as demonstrações contábeis e para as notas explicativas as informações que sejam relevantes. Né? Por quê? Porque se eu começo a trazer para as demonstrações contábeis e para as notas explicativas informações que não são relevantes, eu estou desperdiçando o tempo do leitor com informação desnecessária. E o que é uma informação relevante? Informação relevante é a informação que faz diferença para a tomada de decisão. A contabilidade só trabalha com informação relevante, informação que faz diferença para a tomada de decisão. Então, por exemplo, aqui, a gente está falando no intervalo se tinha plantão, se não tinha. Né? Se o plantão é 1 por 3, se é 5 por 10, 2 por 6, isso é relevante para você, para fazer o concurso? Isso muda a sua decisão? Se isso não muda a sua decisão, então essa informação é irrelevante. Então, quando a perda é classificada como remota, né, essa norma, o pronunciamento 25, entendeu que se trata de um assunto, de uma informação irrelevante. Então, eu não vou contabilizar, nem vou divulgar. Para quê? Para que o usuário da informação não perca tempo com uma informação que não faz diferença para a tomada de decisão. Sim ou não? Entendemos a lógica? Beleza? Bom, para a gente fazer a primeira questão ali. As provisões devem ser atualizadas ao final de cada período. Então, vamos pegar o caso da Gol. Gol é uma companhia de capital aberto. O que é uma companhia de capital aberto? Que tem suas ações negociadas em bolsa. Então, se ela é uma companhia de capital aberto, ela é obrigada a fazer demonstrações contábeis trimestrais, pela norma da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, a cada trimestre, ela tem que reanalisar esse processo para ver se continua provável, para ver se a estimativa continua valendo 2 milhões, para rever tudo. E, se for o caso, fazer as atualizações que sejam necessárias. Estão me entendendo essa lógica? Então, o tempo todo ela vai atualizando. Vamos pegar aqui a questão, acho que 45. Questão 45, está na página 12 lá. Molhou o meu aqui. Chegamos lá na página 45. Página não, questão 45. Molhou. Olha lá, questão de 2023. Você vê lá, ó, CPC 25, né? Vamos lá, ó. 45. O Departamento Jurídico da empresa Problemas Gerais S.A. apresentou em 31/12/2020 as avaliações de diversos processos a que a empresa está respondendo, as quais constam no quadro a seguir. Então, sublinha a data. Né? Na contabilidade, toda a informação tem que estar referenciada em alguma data, amarrada numa data. 30 de dezembro de 2020. Então, eu tenho um processo civil de 1.480.000, que a probabilidade de perda foi classificada como provável.
Um processo trabalhista no valor estimado de 800 mil, cuja perda foi avaliada como possível. Processo fiscal 1.760.000, perda provável. Processo fiscal 2, montante de 920 mil, perda possível. Beleza. Ainda tem o processo ambiental, esse daí, né? Campeão, gabaritou. 640 mil, probabilidade. Percebeu que você tem que decorar esses nomes que eu botei ali? É isso, se não fizer isso, não vai sair. A diretoria da empresa acatou a avaliação apresentada pelo departamento jurídico e fez a contabilização com base nas informações constantes no quadro anterior, de acordo com o que estabelece o pronunciamento técnico CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. O valor contabilizado no passivo, contabilizado, rigrifa, ele quer saber o que foi contabilizado. No passivo, no balanço patrimonial em 31/12/2020, foi em reais. Pausa aqui, antes da gente fazer. Né? Veja que em nenhum momento na questão ele falou se esses valores estimados eram confiáveis ou não. Ele não falou. E isso é comum no concurso público. Como eu vou interpretar isso numa prova de concurso público? Simples. Eu estou falando isso, não é teoria, é da realidade para a aula, né? Quando a banca não fala se a estimativa é confiável ou não, você vai assumir que é confiável. Você vai assumir que é confiável. Você não falou nada, é confiável, que está aí, certo? Então, eu vou voltar aqui na tabela e olho para cá, ó. O que eu vou contabilizar no passivo? Apenas aquilo que for classificado como provável. Então eu tenho, ó, o processo cível, estamos junto nele, ó. Mais quem? Fiscal 1, já estou com quanto? Mas quanto não? Isso, 3.240, não é isso? 3.240. E o outro é remoto? Letra E. E é o gabarito? É bom conferir lá atrás, né? Né? Então, assim, eu escolhi essa questão, óbvio, a dedo para mostrar, assim, era mais fácil que tinha, com todo respeito. Mas, era mais fácil, mas pode cair na prova, tanto que caiu, pô. Né? Não estou tirando de nenhum livro, estou tirando do concurso. Né? Então, essa lógica aqui é importante. Vamos para outra aqui. Deixa eu ver outra aqui, calma. Pronto, 46. Obrigado. A empresa KLW SA está respondendo a diversos processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e civil. As informações sobre esses processos em 31/12 de X1 são apresentadas a seguir. Beleza. O valor total que deve ser reconhecido no balanço em 31/12 de X1 da empresa KLW SA, exclusivamente em relação aos processos citados, é em reais. E aí, o que você me diz? 320, letra D, não é isso? E é o gabarito? É bom ver se é mesmo, né? Isso. Reconhecido é sinônimo de contabilizado, tá? Vamos para 47. Tranquilo, gente? A 46? Tranquilo? Letra D de dado, 320 mil. 47. A empresa Belo Colchão identificou em dezembro de 2018 os passivos contingentes apresentados a seguir. Veja, ele falou passivos contingentes, né? Ele já começou meio esquisito. Porque a gente sabe que passivo contingente é uma coisa e provisão é outra, mas vamos lá. É porque existe uma linguagem menos técnica que chama tudo de passivo contingente. Né? Tanto a provisão quanto o passivo contingente, na verdade, tudo isso são contingências. Né? Mas, rigorosamente, provisão é uma coisa. Existe até o termo provisão para contingências, né? Mas provisão é uma coisa e passivo contingente é outra. Tanto que eu fiz um esforço ali para falar que existe uma diferença clara, que quando é provisão entra no balanço e quando é passivo contingente
não entra no balanço, só divulga em notas explicativas. Mas vamos lá. Então você tem um processo trabalhista, que é provável, processo tributário, que é possível, um processo judicial, que é remoto. Com base nessas informações, a empresa Belo Colchão é requerida a apresentar o seu balanço patrimonial em 31/12/X8 e em suas notas explicativas, respectivamente, passivo contingente no valor em reais de... Então, calma, ele quer duas coisas. Ele quer o valor que vai ser contabilizado no balanço e o valor que vai ser divulgado nas notas explicativas. Vamos, calma, qual é o seu nome? Maico já está ali, ansioso. Vamos lá, gostei, mas eu gosto. Então, olha só, o que vai ser contabilizado no balanço vai ser divulgado em nota explicativa? Vai. Porque quando é uma provisão, quando é provável eu contabilizo, eu divulgo. Mas vai acontecer o caso de eu não contabilizar, mas ter que divulgar em nota explicativa? Vai. Né? Então, olha só, o que eu vou contabilizar aí? 250. Então, já eliminei letra A e letra C, certo? E quanto eu vou ter que divulgar em notas explicativas? 350. Sim ou não, gente? Por que 350? O provável e o do possível. Ambos eu vou ter que divulgar. Perfeito, trabalho lindo. Então, de parabéns. E essa é a resposta? É bom que seja, né? 47, letra D. Bom. Deixa eu ver uma outra aqui. Agora deixa eu voltar um pouquinho. Vamos fazer a 42, mas vamos fazer junto, para eu aproveitar e explicar uma outra coisa a mais aqui. Questão 42, estamos vendo lá? Da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Prova de 2024 aí, ó. Provavelmente é cargo de contador. O setor jurídico da empresa Só Sucesso S.A. realiza o acompanhamento periódico dos processos judiciais em que a entidade figura como parte. Esses processos são classificados de acordo com a probabilidade de saída da entidade ou de entrada na entidade de benefícios econômicos futuros. Então, pausa aqui. Até agora, o que eu mostrei para você? O caso que é mais comum, que é quando a empresa é ré no processo e o departamento jurídico analisa a probabilidade de saída de recurso. Mas existe o outro lado da moeda, que são os processos em que a empresa é autora. E quando ela é autora, ao invés de existir a probabilidade de saída, vai existir a probabilidade de entrada de recurso. Tranquilo até aqui? Meio óbvio também, né? Agora, onde é que está a beleza contábil do assunto? A beleza está o seguinte, de novo, o princípio da prudência. E esse aqui é difícil de enxergar. Se eu sou prudente, eu tenho que ser mais rigoroso para reconhecer um ativo no meu balanço do que para reconhecer um passivo. Vou falar de novo aqui a afirmação. Se eu sou prudente, ou seja, se eu obedeço o princípio da prudência, eu tenho que ser mais rigoroso para deixar entrar um ativo no meu balanço do que para deixar entrar um passivo. Por quê? Vamos analisar pela frustração. O que é frustração? O que é pior? Você contabilizar um passivo e futuramente saber que não tinha que pagar porque você ganhou a ação? Ou você contabilizar um ativo e futuramente saber que não vai receber porque perdeu a ação? Primeiro ou segundo? O segundo é pior, né? Ou seja, você se frustrar com um ativo é pior do que se frustrar com o passivo. Na verdade, você não vai se frustrar, né? Você vai ficar feliz, né? Então, eu tenho que ser mais rigoroso para deixar um ativo entrar no meu balanço do que para deixar entrar um
passivo, né? Então, quando eu digo que a probabilidade de entrada de recursos é provável, isso não tem o mesmo valor que teria para a probabilidade de saída. Estamos entendendo a lógica? Quando é probabilidade de saída, a palavra provável traz a dívida para o meu balanço. Mas quando a probabilidade é de entrada de recursos, a palavra provável não traz um ativo para o meu balanço. Eu não vou registrar nada se a entrada for provável. Ah, mas eu tenho mais de 50% de chance de ganhar a ação. Paciência. Na verdade, a norma vai usar um termo que é difícil de calibrar. Ele usa o termo praticamente certo. É esse o termo que está na norma. Ou seja, você só contabiliza um ativo nesses casos se for praticamente certo. Agora, alguém me explica o que é praticamente certo na vida real. Se tratando de judiciário, né? Talvez no judiciário lá do primeiro mundo tenha maior previsibilidade. No nosso aqui, eu acho que não, né? Mas, enfim, só vai contabilizar um ativo nesses casos se a expressão que tiver na questão da prova for a expressão praticamente certa, a entrada de recurso. Porque se a entrada de recurso for provável, eu não contabilizo nada. Entendemos a diferença? Para o passivo, o provável basta para eu trazer o passivo para o balanço. Para o ativo, o provável não é suficiente para eu trazer o ativo para o balanço. Tá? Vai ter que ser praticamente certa a entrada de recurso. Aí é que entra a questão 42, ó. Virando aqui, ó. Ele coloca, em 30 de abril de 2021, evidenciou que a situação dos processos judiciais da empresa 36? Acho que a empresa é só, né? Ele botou 36 e era para escrever só Sucesso S.A., era a seguinte: probabilidade de saída ou de entrada de recursos, de benefícios econômicos futuros. Então, nos dois primeiros processos, a empresa é ré. Então, se ela é ré, nós estamos discutindo se vai contabilizar ou não um passivo. Então, o primeiro processo, eu vou contabilizar alguma coisa? Não, por quê? Remoto. E o segundo, vai contabilizar alguma coisa? Sim, por quê? Provável. Agora, o terceiro processo, ela é autora. E a probabilidade de entrada de recursos é possível. Ela vai contabilizar alguma coisa? Não. Se no provável, nem no provável ela contabilizaria, que dirá no possível. Então, de toda essa informação que está aí nessa tabela, a conclusão que eu tiro é que a única coisa que ela tem a fazer é contabilizar um passivo. Um passivo de que valor? 400 mil. E ela vai ter que divulgar esse passivo de 400 mil, né? E vai divulgar também o possível, né? Do ativo, né? Vai divulgar esse possível do ativo também. Mas vamos ver aqui as alternativas, olha só. Nesse caso, o processo judicial da empresa Só Sucesso S.A., classificado como, letra A, provável, em que a entidade figura como ré, deve ser divulgado apenas em notas explicativas, até que a saída de benefícios econômicos seja tida como certa e ele possa ser reconhecido no balanço patrimonial. Tá certo isso? Tá errado. Por quê? Porque eu não tenho que esperar que a saída de recursos seja praticamente certa para eu registrar no balanço patrimonial. O provável já me exige isso, que eu contabilize essa ação como passivo. Então está errado a letra A. Letra B. O processo classificado como remoto, em que a empresa figura como ré, deve ser divulgado em notas explicativas, pelo valor estimado da obrigação, em virtude da sua materialidade, do seu valor. Ele deve ser divulgado sendo remoto? Não, porque quando é remoto, a empresa é obrigada a fazer alguma coisa? Não. C. O classificado como possível, em que a entidade figura como autora, deve ser reconhecido quer dizer contabilizado, registrado no balanço patrimonial pelo valor estimado da obrigação. Ih, já me perdi. Pelo valor estimado da obrigação, né? Ele já errou, né? Porque nem é obrigação, né? Já misturou as coisas aí, percebemos? Porque se ele é autor, nós não estamos falando de obrigação, nós estamos falando de direito, né?
uma vez que a entrada de benefícios econômicos para a entidade é certa. Quem disse que é certa? Ele disse que é possível, pô. Possível é menos que 50%. Errado. D. Provável em que a entidade figura como ré deve ser reconhecido no balanço patrimonial pelo valor estimado da obrigação, pois atende os requisitos para ser tratado como provisão. Certo. Letra D. Letra D. Se não for o gabarito, já morri aqui também. Letra E. Eu não estou com gabarito aqui não, gente. Possível, por se tratar de ativo contingente, só pode ser divulgado nas notas explicativas da entidade em virtude do princípio. Não. Aqui, na verdade, eu já estava passando coisa errada. O ativo contingente ele é divulgado quando ele é provável. Quando ele é provável. Só divulga ativo contingente quando ele for provável. Se ele for provável, só divulga. Não contabiliza, possível nem divulga no ativo. Tá? Então, por isso está errada a letra E. Então, gabarito, letra D de dado. Confere o gabarito, gente? Não olhei lá para não... Beleza? Deixa eu ver a 43. Vamos para 43. Vamos lá. Ó. Então, tranquilo, pessoal? 42, letra D. D não, é D, né? D de dado. Questão 43. O setor jurídico da empresa Abacaxi S.A. acompanha periodicamente os processos. Percebeu pelo enunciado? Acompanha periodicamente? Justamente para isso aqui, ó, as provisões devem ser atualizadas ao final de cada período, ou seja, isso requer que o jurídico e o contábil da empresa, a cada fechamento de demonstrações contábeis, eles atualizem. E aí, mudou a jurisprudência? Mudou alguma coisa? Mudou o valor da ação? Algum fato novo? Entendeu? Às vezes, uma coisa que não parece nada, né? Quando a gente fala, por exemplo, de insegurança jurídica no Brasil, uma mudança de jurisprudência pode ter um impacto no lucro de uma empresa. Percebeu agora que isso é possível? Porque se uma jurisprudência muda, pode ser que uma causa em que a empresa seja ré saia da avaliação de possível perda para provável. E se essa causa tem um valor grande, material, isso vai demandar uma provisão grande no passivo e uma despesa grande no resultado. Então, uma simples mudança de jurisprudência num STJ, por exemplo, numa causa tributária, pode gerar um efeito dominó desastroso em termos de resultado de empresa. Antes mesmo da empresa ser condenada e transitar em julgado e ter que pagar. E isso já ter uma repercussão concreta no valor das ações da empresa. Entendemos agora como as coisas se comunicam? O cara mudou a jurisprudência, saiu do possível para o provável, foi para o provável, contabilizou provisão, gerou despesa, diminuiu o lucro, diminuiu o dividendo, diminuiu o valor das ações. Tudo isso porque mudou a jurisprudência em desfavor da empresa. Né? Parece aquele efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Bom, mas vamos lá. O setor jurídico da empresa Abacaxi S.A. acompanha periodicamente os processos em que a entidade figura como parte. Um desses processos, aberto pela empresa Laranja S.A., né? Então, estamos falando da empresa Abacaxi. Ela é ré, a autora é a outra, Laranja S.A. Originou-se do suposto não cumprimento, de cláusulas do contrato comercial estabelecido entre ambas as entidades. A seguir, apresenta-se o histórico do referido processo judicial. 10/6/2020, abertura do processo judicial pela empresa Laranja S.A., que exige uma indenização de R$600 mil em virtude das perdas comerciais sofridas. O setor jurídico da Abacaxi S.A. classificou como remota, percebeu que tem que ter olhos para ver? Remota a chance de saída de recursos capaz de gerar benefício econômico. Vai ter provisão nesse momento? Vai ter que divulgar alguma coisa? Não.
31/3/2023. O juiz responsável pelo processo, deu causa, ganha a empresa Laranja S.A. No entanto, o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Opa, vai contabilizar alguma coisa? Não, porque não há confiança, não há estimativa confiável, né? Mas ele já perdeu a causa? Já. Já está mais que provável, mas ele não pode contabilizar porque não tem valor, estimativa confiável. Por essa razão, designou-se perito contábil para a realização dos cálculos. O setor jurídico da Abacaxi S.A. passou a considerar possível, né? Está escrito errado, né? Não é passível, né? Possível a saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos da entidade. Então, mesmo se fosse provável, não teria contabilização de provisão, porque não havia estimativa confiável. 26/11/2023, o perito contábil estabeleceu que o valor que deveria ser pago a título de indenização à empresa Laranja S.A. era de R$ 1.156.000. Diante disso, o setor jurídico da empresa Abacaxi S.A. passou a classificar o processo como de provável, grifa provável, saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos da entidade. Com base nessas informações, a área contábil, percebeu a interação entre jurídico e contábil? A área contábil da empresa Abacaxi S.A., letra A, reconheceu uma provisão no balanço patrimonial em 26 de novembro de 2023 pelo valor de R$ 1.156.000, certo? Porque foi nessa data em que se reuniram todas as condições necessárias e suficientes para a contabilização da provisão, que é o quê? Uma probabilidade de saída de recursos provável e uma estimativa de valor confiável. E é o gabarito letra A? É isso, né? Pronto. E vai ter que divulgar isso em notas explicativas? Vai ter que divulgar. Então é isso. Questão 44. Dúvida nessa, gente? 43? 44. Pode falar. No dia 31/3 foi reconhecido possível. Então, o caso teria que publicar duas notas explicativas. Ele ia ter que divulgar uma nota explicativa. Só uma nota explicativa. Só uma. Só uma. Só no dia 31. No dia... não. Ele ia ter que fazer a nota explicativa no dia 31/3 e depois uma outra nota explicativa em 26/11. Isso, então, se não é mensurado, é um passivo contingente. Ó. Quando a estimativa não é confiável, eu não vou contabilizar, mas vou ter que divulgar. Entendeu? Então, se ele falasse assim, a divulgação começou a partir de que data? A divulgação começou a partir do dia 31 de março. A contabilização é que só foi acontecer em 26 de novembro. Em 26 de novembro, além de contabilizar, também teve que divulgar, porque ele evoluiu, saiu da condição de passivo contingente para a condição de provisão. Desculpa perguntar um termo, porque só pelo fato dele reconhecer, ele contabiliza e ao mesmo tempo divulga. Isso. E só divulgar não... Não afeta o patrimônio, não registra. Porque a letra C, aí ele fala só do contingente, que no caso é só divulgar, né? Isso, a letra C. A letra C, ele faz... Ótimo, gostei. A letra C, ele faz uma pegadinha que eu falei, que é antiga. Reconheceu um passivo contingente. Essa palavra reconhecer na contabilidade, ela tem um significado específico. Reconhecer significa contabilizar. A palavra reconhecer na contabilidade é sinônimo de contabilizar, registrar, reconhecer, são sinônimos. Então, quando ele fala reconhecer um passivo contingente, eu já paro aqui, não quero nem saber o que vem. Porque passivo contingente nunca será contabilizado. Nunca, em hipótese alguma, sem exceção, nunca é contabilizado. No máximo, ele é divulgado nas notas explicativas. Tá? (44) Gente, mais alguma pergunta da 43? Pergunte, não tenha medo, não tenha... Até porque eu também não tenho medo de dizer que não sei responder se eu não souber. Se perguntasse o valor de 31/3, as notas explicativas deveriam dar o valor da indenização que foi pedida? Olha, não existe essa obrigação nem de dar valor. Porque o valor não era confiável, entendeu? Aí não é obrigado nem a...
Tipo assim, ele coloca... Cita o processo. Isso, cita o processo. Aí quem tiver interessado vai lá e consulta, entendeu? Eu sei porque no mundo real eu já fiz isso. Já fui na nota explicativa, peguei o número do processo e fui lá ver, porque não tinha o valor na nota explicativa, né? E às vezes não tem processo também. Né? O exemplo que eu dou, né, que eu também aqui para acelerar não dei esse exemplo, o exemplo clássico que eu dou é o exemplo da Vale do Rio Doce, no caso de Brumadinho. Né? Quando rompeu a barragem lá de Brumadinho, que deu aquele, né, aquela tragédia toda, aí eu fiquei esperando sair as primeiras demonstrações contábeis depois da tragédia. Quando vieram as primeiras demonstrações contábeis da Vale do Rio Doce depois da tragédia, eu vi lá nas notas explicativas e no balanço que ela contabilizou uma provisão de 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais, por causa do evento lá. E aí, nas notas explicativas, cara, eram umas 3 páginas só desse assunto. Detalhando, porque esses 17 bilhões, ela tinha uma tabela que falava reconstrução do patrimônio privado, reconstrução do patrimônio público, indenização de pessoas, multas ambientais, não sei o quê. Ele pegou esses 17 bilhões e foi abrindo, né? Em várias rubricas, né? Que, na verdade, deve ter sido feito um grupo de trabalho para chegar nesse valor, para impactar as demonstrações contábeis, né? Vamos lá, 44. De acordo com o NBCTG 25, professor, você não falou que era CPC, que essa é uma besteirinha, né? Quando ele quer citar o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele chama de CPC, que é o mais comum. Quando ele fala NBCTG, é porque a norma foi editada pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade. Mas no final é a mesma coisa, é o mesmo texto. Só que uma foi escrita lá no site do Comitê de Pronunciamentos e a outra está no site do Conselho Federal de Contabilidade. Aí ele chama de NBCTG quando é do Conselho Federal. Então, de acordo com o NBCTG, provisórios, passivos contingentes e ativos contingentes, um ativo contingente passa a ser considerado um ativo de fato e deve ser reconhecido, olha a palavra reconhecido. Reconhecido é sinônimo de contabilizado. Deve ser contabilizado no balanço patrimonial de uma empresa quando a entrada de benefícios econômicos futuros for considerada praticamente certa. Ó. Combinei com ele de botar essa questão para mim, ó, para resolver com vocês. Né? Letra B. Ou seja, ele deixa de ser um ativo contingente e passa a ser um ativo de fato. Por quê? Porque enquanto for ativo contingente, nunca será reconhecido. Nunca entra no balanço. Né? Então, para ele entrar no balanço, ele deixa de ser um ativo contingente e passa a ser um ativo de fato. Por quê? Porque ele foi para praticamente certo. Agora, quanto é, em termos de porcentagem praticamente certo, não me pergunte, porque não está na norma. Não tem isso lá. 45 fizemos. 46 também, não foi? 47. Deixa eu ver. 48 dá, mas deixa eu ver se tem alguma parecida aqui. 49. Percebeu que as questões têm um modelito, ó, de tabelinha? Com provável, possível? Né? É sobre isso. Então, meu curso é baseado nisso. Agora, você está meio perdido, não sabe muito bem o que é isso, para onde vai, estou tentando dar um contorno geral, né? O que é uma provisão e tal, como é que surge, como é que morre, né? Qual o impacto disso, mas depois é em cima da questão. Então, questão 49. As informações constantes do quadro a seguir são referentes a diversos processos a que uma empresa está respondendo e foram obtidas para a preparação do balanço patrimonial em 31/12/2019. O departamento jurídico da empresa fez uma análise minuciosa e apresentou as estimativas de desembolso e as probabilidades de perda para cada caso. Aí eu já vou te dar um bizu de como fazer prova. Você pula a tabela e vai para a pergunta. Por quê? Porque senão você perde tempo lendo a tabela sem saber o que você tem que extrair dela. Então, você está na prova de contabilidade, tem uma tabela entre o enunciado e a pergunta, você pula a tabela e vai para a pergunta. Aí depois você volta para a tabela sabendo o que você tem que extrair dessa tabela. Senão você vai ler a tabela 2 vezes. Uma vez inútil e a outra vez valendo. Aí você fala, mas isso leva 10 segundos. 10 segundos vezes 10 questões dá 100 segundos, 1 minuto e 40. Só para dar uma ideia para vocês, cada questão em média são 3 minutos para você resolver.
Se você pegar o concurso público, o tempo da prova e dividir pelo número de questões, descontando o tempo necessário para preencher o cartão resposta, dá uma média de 3 minutos, 3 minutos e meio, por aí. Ah, mas tem a questão que eu vou responder rápido, do direito constitucional, que é só ler, marcar, beleza, mas vai ter a questão da contabilidade que vai demorar pra cacete. Por enquanto ainda não chegou, mas vai ter. Né? Então, cada segundo que você puder economizar resolvendo questão, vai ser bem-vindo. Porque se algum de vocês já fez concurso público, pode concordar comigo e pode discordar também. A sua percepção é de que faltou tempo. Alguém aqui já fez prova de concurso público? Sim ou não? Estou falando mentira? A sua... Não conheço ninguém que foi... Só se o cara não sabe nada, né? Aí sobra tempo. Se o cara não sabe nada, sobra tempo. Né? Que o cara chegou, a prova foi tranquila, inclusive sobrou tempo. Não. Se você sabe o conteúdo da prova e tem condições de analisar as questões, a primeira queixa sua vai ser que faltou tempo. Principalmente uma prova como da FCC, que tem continha. Essas questões aqui ainda não tem muita continha, mas as que virão já por amanhã vai ter continha. Né? Então vamos lá. Pulei a tabela, fui para a pergunta. O valor a ser contabilizado como provisão no passivo em 31/12/2019 é em reais. O que você vai catar aí nessas informações? A probabilidade de perda? Provável. 400 mil, letra B de bola. Você fala, pô, mas é só isso? É. Aí, ó, analista judiciário, TRT, 22ª região. Contador, cargo de contador. Letra B de bola. É o gabarito? Eu nem olho. Beleza. Questão 50. Uma empresa está respondendo a diversas ações e a assessoria jurídica da empresa apresentou as informações sobre a possibilidade de perda dos diversos processos e os prováveis valores com que a empresa terá que arcar. A tabela a seguir apresenta as informações de 31/12/2019 referentes às várias ações ainda não... várias ações, deve ter ainda uma vírgula aí, né? E ainda não... eu que não li. E ainda não ocorreu qualquer audiência ou julgamento para os processos. Com base nas informações da tabela e sabendo que todos os valores estimados são confiáveis, né? O valor total que deveria ser evidenciado no passivo, no balanço patrimonial da empresa de 31/12/2019, é em reais. E aí? Que deve ser evidenciado no passivo, né? O primeiro vai ser? O segundo vai? O terceiro? O quarto? E o quinto? Então eu estou com 9,2 com 7, 9,200, né? Com 4,800, 15. Hã? 15,200? Opa, vamos com calma, gostei disso aqui. O total que deveria ser evidenciado no passivo. Não, evidenciado no passivo. Não. Não, 14 mil, letra D, pô. Esse é o gabarito, letra D? Sim ou não? É só o provável mesmo. Porque aí fica 2 mais 7 dá 9,200. 9,200 com 4,800 dá 14. Evidenciado, então, tem que ser contabilizado. Isso, perfeito. Gostei da dúvida. Evidenciado é contabilizado. Quando ele fala evidenciado no passivo, é contabilizado no passivo. Mais uma palavrinha. Evidenciado, reconhecido. Mas ele poderia usar essa palavra evidenciado, ela é perigosa. Assim, evidenciado em notas explicativas. É, mas aí ele se refere ao balanço, é. Aí é contabilizado. Letra D. Dá tempo de mais um? Questão 51. Questão 51, gostei, ó. Aí aqui ele já sofisticou. Vamos junto aqui, ó. Aí sim, ó. Aqui é fiscal, Cefaz Amapá. Aí é pro mesmo cargo de vocês. Aí ele já pesa a mão. Né? Olha lá. A companhia devedora está respondendo a alguns processos judiciais e são conhecidas as informações apresentadas na tabela a seguir. Vou pular a tabela. Com base nestas informações, o impacto reconhecido na demonstração do resultado de 2021 e o valor contábil total apresentado
no balanço patrimonial de 31/12 de 2021 da companhia devedora decorrentes exclusivamente a estes processos foram respectivamente em reais, então calma. Agora essa questão ela inovou, por quê? Porque ela mostra 2 datas consecutivas. Esse tipo de questão é o tipo de questão que explora isso aqui, ó. As provisões devem ser atualizadas ao final de cada período. Então, ele tinha uma informação, uma fotografia em 31/12 de 2020 e essa fotografia mudou para 31/12 de 2021. Veja, em 31/12 de 2020, o processo número 1 estava reconhecido no passivo. Era uma provisão. Mas em 31/12 de 2021, ele caiu para a probabilidade possível. E, além disso, o valor dele mudou. O que vai acontecer com esse processo número 1? Ele vai continuar no meu balanço? Não. Ele sai todo do balanço. Esse 180 que estava no balanço, em 2020, ele saiu no balanço de 2021. Vamos olhar só para o balanço primeiro. Então, esse 180 que estava no balanço de 2020 saiu fora. Esse processo número 2, que estava no balanço de 2020, vai continuar no balanço de 2021? Vai, porque em 2021 ele é provável. Agora, ele vai continuar pelo mesmo valor? Não. Ele vai para 120 mil. Então, o passivo de 2021 já está em 120 mil. Guarda esse número. Vamos olhar o passivo primeiro. O processo número 3, ele estava no balanço de 2020? Não, não estava. Mas ele vai aparecer no balanço de 2021? Vai, porque ele virou provável. E qual vai ser o valor? 80. Então eu já estou com quanto de provisão? 200 em 2021, né? O processo número 4, ele estava no balanço de 2020? Não. Ele vai entrar no balanço de 2021? Não, porque ele está possível, ele só entra se virar provável. Então, o que vai ficar no balanço de 2021 a título de passivo? O valor total? 200. Então, vamos lá. Ele quer, o impacto reconhecido na demonstração do resultado, esse é o primeiro número, a gente não sabe ainda, e o valor contábil apresentado no balanço. Opa, esse a gente já sabe, foi 200. Então, eu já elimino a letra B de bola e já elimino a letra E. Beleza. Só que agora, eu vou ter que mostrar para você uma lógica aqui do resultado. Porque, veja bem, o que eu falei para você? Quando uma empresa contabiliza uma provisão, né, ela contabiliza uma despesa ao mesmo tempo, não é isso? Eu até falei, pô, a empresa ela corre da provisão como o diabo foge da cruz, né? Por quê? Porque ela sabe que se contabilizar a provisão, diminui o valor da ação, né? Aí você fala, pô, mas e daí que diminui o valor da ação? Então deixa eu contar a história toda. Normalmente, o bônus do CEO, que é o diretor, que é o presidente, uma das metas a serem atingidas por ele é uma meta de valorização das ações da empresa. Então o CEO, o diretor, o presidente, o cara que manda na porra toda lá, ele vai... Nem sabia que podia falar palavrão, né? Gravando aí, né? Agora foi. Até que eu não falei nenhum palavrão até agora hoje, tô bem? Né? Tô controlado, tô medicado. Né? Deve ser por isso. Então, o que acontece? Na verdade, quem persegue desse aumento do valor das ações, quem foge dessa desvalorização do valor das ações, é o CEO, é o diretor. Então, ele que fala para o departamento contábil, não quero saber de contabilizar a provisão nisso aqui, senão vocês vão ferrar comigo, vou perder meu bônus. No final das contas, o jogo é esse. Tem nada de empresa nesse negócio. No final, sou eu, o CEO, defendendo o meu bônus. Certo? Então, por isso que eu vou falar, vou dar a ordem lá, não contabiliza provisão nenhuma, só em último caso. Tá? Bom, então o que acontece? Você tinha uma provisão inicial, vou aproveitar aqui, ó. Vou colocar o valor total, tá? De 270 mil.
Beleza, e a despesa ficou lá em 2020. Ficou lá em 2020. Só que, em cima desse valor, eu estou fechando 2021. Eu vou atualizar esse valor que eu trouxe de 2020. Vou atualizar agora. Aí, o que acontece? Esse valor de 180, que era provisão em 2020, não será mais provisão em 2021. Então, eu vou ter que fazer um registro contábil que é chamado de reversão da provisão, que é o caminho inverso. O que é o caminho inverso? Se quando eu contabilizo uma provisão, eu gero uma despesa, quando eu reverto uma provisão, que é o que eu vou fazer agora, ó, vou tirar daqui 180 mil, isso vai repercutir como uma receita. Ah, mas vai entrar dinheiro? Não, não vai entrar nada. Mas contabilmente é uma receita, porque aumenta o patrimônio líquido. Ah, professor, então pode ter receita sem entrar dinheiro? Pode. Por exemplo, imagina uma empresa que tem ações de outra empresa e essas ações valorizam. Isso é uma receita. E só vai entrar dinheiro quando a empresa vender as ações. Mas ela já tem que contabilizar a receita da valorização quando ela acontece? Tem, mesmo que não entre dinheiro nesse momento. Tá? Bom, então, a primeira provisão, quando eu tirar, vai virar uma receita. Só que o que acontece com a segunda provisão? A segunda provisão, ela é mantida, ela não é mantida? E além de ser mantida, o valor dela é aumentado. Então, quando eu aumento uma provisão, que no caso aqui foi de 30 mil, não é isso? Estou aumentando a provisão, isso gera uma despesa. Estou aumentando a provisão, então mais despesa. E no caso 3, eu estou criando uma provisão. Criar ou aumentar vai dar despesa do mesmo jeito. Então eu vou colocar mais 80 mil aqui, ó, 80 mil de provisão e mais despesa. O 30 mil é do processo 2. 120 menos 90. Aí ele veio para cá, ó, 80 mil. E o quarto caso, ele não vai impactar nada, porque ele não era provisão em 2020 e continuou não sendo provisão em 2021, então não impactou ninguém. Então, em termos de resultado, né, eu tive uma receita que foi a reversão da provisão do primeiro processo, que deixou de ser provável para ser possível, né? O aumento da provisão do segundo processo, que foi mantido no balanço e piorou, e a constituição de uma nova provisão que não estava no balanço de 2020, que é o processo 3. Tudo somado, tudo subtraído, vai dar 180 mil de um lado, menos 110 do outro, que vai dar ao todo 70 mil. 70 mil positivo ou negativo? Positivo, porque foi mais receita que despesa. Então ficou qual a resposta aí? Letra C. Né? Ou seja, o impacto no resultado foi positivo, porque eu tive mais reversões do que constituições, né? E no balanço eu tive que contabilizar, manter no meu balanço 200. Né? Isso. É, pô. Aí você cortou meu barato. É porque eu quis mostrar o detalhe, né? Aí, qual é o seu nome? Hã? Michael. O Michael tirou o meu brilho aqui. Explica aí, Michael, para os colegas. A provisão inicial era 270 e na segunda passou para 200, então ficou 70 positivo, reverteu. Acabou. Perfeito. Né? Assim, eu ia no final agora mostrar isso, porque eu quis mostrar passo a passo para você ver como acontece. Vai falar, como você resolve na prova? Na prova você vê, quanto tinha de provisão? Você tinha 270. Quanto terminou no final? 200. Os 70 que diminuiu foi ganho. Acabou. Beleza? Até amanhã.